Você já se sentiu que não é capaz de inspirar alguém? Já se perguntou se seu passado ou suas fraquezas o desqualificam para ser um exemplo de fé? E se eu te dissesse que Deus usa pessoas comuns com histórias imperfeitas para realizar coisas extraordinárias? Imagine um perseguidor feroz dos cristãos se tornando um dos maiores apóstolos da história, ou um homem pouco conhecido sendo a chave para o ministério de um grande evangelista. Isto não é apenas história antiga, é a essência de como Deus opera. Quer descobrir como você, com suas próprias lutas e dúvidas, pode ser usado por Deus para impactar vidas de maneira inimagináveis? Hoje vamos explorar histórias poderosas de transformação e ver como Deus pode usar cada um de nós, independente de nossas limitações, para o seu propósito. Não desista, porque tem alguém se inspirando em você. Fala, meus amados, é sempre uma alegria imensa ter você aqui no Primeira Xícara. Se é a sua primeira vez com a gente, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Hoje temos uma mensagem especial que vai tocar seu coração. Vamos falar sobre como nossas vidas, muitas vezes sem percebermos, se tornam uma inspiração para os outros. Talvez você se sinta pressionado ou até sobrecarregado pela ideia de ser um exemplo, mas lembre que cada um de nós tem um papel único no plano de Deus. Então, antes de começarmos, pegue sua xícara favorita, afinal, o devocional é outro com ela em mãos. E claro, se você tem algum pedido de oração ou quer compartilhar algo especial, deixe seu comentário abaixo. Estaremos acompanhando e orando por você. Pedido feito e xícara na mão? Então partiu! Há muitos anos, certa vez, eu cruzei com essa frase: não desista, alguém se inspira em você. Naquele momento, me senti motivado e animado com a ideia de que eu sempre for alguém a quem alguém estaria olhando e se inspirando. No entanto, com o passar do tempo, essa motivação se tornou um fardo. Chegava momentos da minha vida em que eu brigava comigo mesmo em minha série de pensamentos, vagando e pensando que se dane, eu não sou obrigado a ser exemplo e inspiração para ninguém. E nos últimos 2 anos estava assim, fazendo as coisas por mim, pensando que cada um escolhe a quem olhar e se inspirar. Porém, nos últimos meses, Deus voltou a trabalhar em mim. Voltou a me lembrar que fomos escolhidos antes mesmo da nossa concepção. Lucas escreve assim em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Depois, Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. No cerne de uma vida consolidada está a constância na fé. Muitas vezes somos desafiados pela instabilidade ao nosso redor, pelas pressões da vida cotidiana e pelas incertezas que enfrentamos. No entanto, a história e as escrituras nos mostram que a verdadeira força reside naqueles que permanecem firmes em sua fé, independentemente das circunstâncias adversas que possam surgir. Barnabé e Paulo são exemplos poderosos disso. Barnabé, cujo nome significa filho da consolação, foi um homem de grande fé e generosidade. Ele vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro para os apóstolos, mostrando sua dedicação à comunidade cristã. Barnabé está entre as pessoas mais influentes da primeira comunidade cristã. Embora não fizesse parte dos 12, era chamado de apóstolo. Ele foi o primeiro a acolher Paulo após sua conversão na estrada de Damasco, quando chegou a Jerusalém para encontrar os apóstolos. Enquanto muitos desconfiavam de Saulo, o perseguidor dos cristãos, Barnabé o acolheu e inseriu na comunidade. Barnabé, considerado um homem virtuoso, repleto do Espírito Santo e de fé, foi enviado a Antioquia da Síria, onde se ouviam notícias de numerosas conversões. Ao constatar que muitos acreditavam em Deus, Barnabé se alegrou e exortou todos a perseverarem com um coração firme no Senhor.
Assim, pediu a ajuda de Paulo no serviço a uma nova comunidade de fiéis. Mais uma vez, Barnabé intervém na vida de Paulo, encorajando-o em uma missão como apóstolo dos gentios. Paulo, por outro lado, teve um passado conturbado como perseguidor dos cristãos, mas foi escolhido por Deus para ser um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Saulo de Tarso, conhecido posteriormente como Paulo, foi um feroz perseguidor dos cristãos antes de sua conversão. Nascido em Tarso, ele era um judeu educado rigorosamente na lei sob a tutela de Gamaliel, um respeitado mestre fariseu. Saulo era um cidadão romano, o que lhe conferia certos privilégios e direitos. Como jovem zeloso e defensor ardente do judaísmo, ele considerava os seguidores de Jesus uma ameaça à pureza da fé judaica. Sua missão era erradicar o movimento cristão, e ele participou ativamente na prisão e até na morte de cristãos, incluindo a aprovação da execução de Estevão, que era considerado mártir cristão. Mas como sabemos, a vida de Saulo mudou consideravelmente quando ele estava a caminho de Damasco para prender mais cristãos, inclusive. No caminho, ele foi subitamente cercado por uma luz brilhante do céu que chegou a cair por terra. Com isso, uma voz lhe disse: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Era Jesus, que confrontava sobre suas ações. Cego pela luz, Saulo foi guiado até Damasco, onde, após 3 dias de cegueira e oração, um discípulo chamado Ananias, enviado por Deus, o curou e batizou. Essa experiência transformadora marcou o início de uma nova vida como Paulo, o apóstolo dos gentios, um dos maiores missionários e teólogos do cristianismo. Este contraste nos mostra que não importa nosso histórico, Deus pode nos usar para grandes propósitos. Não desista, porque tem alguém se inspirando em você. Ter constância na fé não significa ausência de dúvidas ou momentos de fraqueza. Pelo contrário, é durante esses períodos de luta e questionamento que nossa fé é refinada e fortalecida. A história de Barnabé e Paulo nos ensina que Deus escolhe pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Barnabé pode não ter sido tão conhecido quanto Paulo, mas seu papel foi crucial. Ele foi quem acreditou em Paulo quando ninguém mais acreditava. Esse ato de fé e encorajamento teve um impacto imenso, pois Paulo se tornou um dos maiores apóstolos, escrevendo grande parte do Novo Testamento. Isso nos mostra que não importa se impactamos milhões de pessoas, como fez Paulo, ou se seremos o suporte para alguém que impactará milhões de pessoas, como Barnabé. O importante é entender que Deus tem um propósito para cada um de nós. Hoje em dia, encontramos uma variedade de personalidades e históricos de vida que podem ser usados por Deus de maneira única. Pense, por exemplo, nos extrovertidos, que têm facilidade de se conectar com outras pessoas, e essa habilidade pode ser usada para evangelizar, criar comunidades, liderar dezenas, centenas ou, como andamos vendo por aí, milhões de pessoas. Por outro lado, os introvertidos podem ser poderosos intercessores, conselheiros, servir em projetos, eventos, trabalhar nos bastidores, ser um intercessor orando por mim ou por você. Veja esses 2 exemplos extraordinários. Billy Graham é um dos evangelistas mais influentes do século XX. Dedicou sua vida a pregar o Evangelho de Cristo em todo o mundo. Nascido em 1918, na Carolina do Norte, ele encontrou sua vocação no ministério após uma conversão durante uma reunião de avivamento. Conhecido por suas cruzadas evangelísticas, Billy Graham pregou para mais de 210 milhões de pessoas em 185 países. Sua mensagem simples e poderosa de salvação através de Cristo transformou inúmeras vidas e estabeleceu um legado duradouro. Além de suas cruzadas, Billy Graham utilizou rádio, televisão e publicações para alcançar milhões, demonstrando como a fé pode ser compartilhada através de diversos meios. Enquanto isso, tem uma história de Corrie ten Boom, uma holandesa cristã, ficou conhecida por sua coragem durante a Segunda Guerra Mundial ao ajudar e esconder judeus dos nazistas em sua casa.
Nascido em 1892, Corrie e sua família foram profundamente influenciadas pela fé cristã. Quando os nazistas invadiram a Holanda, a família de Corrie decidiu colocar sua fé em ação, criando um esconderijo em sua casa para proteger os perseguidos. Em 1944, a família foi traída e presa. Corrie e sua irmã Betsy foram enviadas a um campo de concentração de Ravensbrück, onde Betsy faleceu. Apesar das terríveis condições, Corrie manteve sua fé, realizando cultos clandestinos e compartilhando a mensagem de esperança de Deus com outras prisioneiras. Após a guerra, Corrie dedicou a sua vida a viajar pelo mundo, contando sua história e pregando sobre o perdão e a reconciliação. Ou seja, enquanto figuras públicas como Billy Graham impactaram milhões com suas cruzadas evangelísticas, outras como Corrie impactaram vidas através de sua história de coragem e fé. Com isso, o que percebemos? Cada um, com seus dons e histórias únicas, contribui para o reino de Deus de maneiras significativas. Da mesma forma, pessoas com diferentes históricos podem trazer perspectivas valiosas para a fé. Alguém que passou por dificuldades financeiras pode ter um testemunho poderoso sobre a provisão de Deus, enquanto quem enfrentou doenças pode falar profundamente sobre a cura e o conforto divino. Rosa Parks, por exemplo, não era uma oradora poderosa como Martin Luther King Jr., mas seu ato de coragem ao se recusar a ceder o seu assento no ônibus foi um catalisador para o movimento dos direitos civis. Sua ação, motivada por uma fé inabalável na justiça e igualdade, mostra como Deus pode usar cada um de nós de maneiras que talvez nem imaginemos. Não importa o nosso passado ou personalidade, todos temos um papel no plano de Deus. O importante é estarmos disponíveis, é estarmos dispostos a ser usados por Ele, assim como Barnabé e Paulo foram. Não desista porque tem alguém se inspirando em você. Assim como Barnabé e Paulo, somos chamados a entender que nossa vida tem um propósito divino, independente de nossas capacidades, históricos ou contextos. Deus nos escolhe não pela nossa perfeição, mas pela nossa disposição em servi-lo e impactar aqueles ao nosso redor. A história nos mostra que, seja através de grandes ações públicas ou gestos de coragem silenciosos, todos podemos contribuir para o reino de Deus de maneiras profundas e significativas. A constância na fé e a disposição para ser usado por Deus são fundamentais para vivermos plenamente nosso chamado. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a fé nos oferece um caminho de esperança e transformação. Seja você extrovertido que lidera multidões ou um introvertido que ora silenciosamente, seu papel é crucial no plano de Deus. Cada ato de fé, cada gesto de amor tem um potencial de transformar vidas e inspirar os outros. Portanto, não desista porque alguém se inspira em você. Por isso, se esse conteúdo te inspirou a viver uma vida extraordinária, sabendo que Deus te usará independente de suas qualidades, atribuições e contexto, saiba que Ele fará isso pelo próximo também. Te convido a compartilhar com aquela amiga, aquele amigo, aquele familiar que está sempre preocupado e em constante questionamento sobre seu propósito e vontade de Deus sobre sua vida. Ou, se preferir, você pode apenas curtir o vídeo. O próprio YouTube fará isso por você, compartilhará com mais pessoas. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite para se inscrever e não perder nenhum dos nossos devocionais. E por fim, e mais importante, como eu comentei, não se esqueça de deixar seu pedido de oração nos comentários. Estamos aqui para orar por você. Cada vida, por mais simples que pareça, é um elo indispensável na grande corrente do propósito divino. Ao nos entregarmos à fé, descobrimos a força e a beleza de sermos instrumentos únicos nas mãos de Deus. Para você que queira continuar adorando a Cristo através desses devocionais, o YouTube separou outro vídeo incrível. Vai aparecer aqui na tela para você. Estarei contigo no próximo vídeo. Que o amor e a paz de Cristo estejam com você. Tamo junto, aquele abraço.